Queridos e amados, santos preciosos, eleitos do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, mais uma tarde abençoada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós iremos transmitir a mensagem da graça de Deus, subordinando ao tema a destruição do diabo. Prepare o teu coração para o impacto desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a religião, por milhares de anos, alimenta a existência de um ser mitológico, de um personagem que 24 horas degladia com Deus, produzindo todo tipo de maldade e levando o mundo a um caos interminável. Porque a religião descobriu que a melhor maneira de governar o homem é através do medo. E assim, muitos cristãos estão dentro das igrejas. Não é porque têm temor a Deus, não é porque amam a Deus, é porque têm medo do diabo e têm medo de ir para o inferno, por não conhecer a autoridade suprema e o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare o teu coração para o impacto desta palavra, porque a graça de Deus trará sabedoria à tua vida. Nós vamos mexer com as estruturas da religião agora. Nós vamos abalar os alicerces do judaísmo. E eu não estou nem aí, porque a palavra é soberana e ela vai trabalhar agora em nome do Senhor Jesus. Olha, você precisa saber que temos duas naturezas. Uma é carnal e a outra é espiritual. Uma se sujeita à lei de Deus, já a outra só pende para o mal. O apóstolo Paulo cita em sua carta aos Filipenses: nossa cidadania é do céu, teu espírito nasceu lá, esta carne nasceu aqui, e ela está cheia de imperfeições. A herança deixada por Adão traz suas consequências até os dias atuais. E isso só terminará com a transformação deste corpo mortal, transformando-se em um corpo espiritual. Enquanto esta matéria carnal não deixar de ser mortal e corrupta, travaremos uma luta diária, e o apóstolo disse que só pode ser abrandada. Paulo chama isto de domínio próprio, por meio do conhecimento do evangelho da graça de Deus. E a mensagem que eu quero te apresentar agora, te dar conhecimento para que saibas manejar este veículo no qual está o teu espírito. Louvado seja Deus para sempre. Paulo disse em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Louvado seja Deus para sempre. Nós vamos mostrar esta tarde sobre a destruição do diabo. Um dos primeiros mitos que eu quero derrubar esta tarde é o dogma que foi criado e apresentado à mulher como a responsável pela queda do homem no Éden. Muitos afirmam categoricamente que o pecado veio por meio de Eva, e isso não é verdade. Paulo disse em Romanos 5,12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isto aqui chama-se a lei de imputação. Você,
Quando era bebê, não escolhia se queria fazer o bem ou o mal, se você queria ser santo ou ser ímpio. Não te deram a escolha, foi imputado. Todo mundo que nasceu antes da cruz nascia em pecado. Paulo está sendo claro: o pecado entrou no mundo por um homem. Toda maldade, toda iniquidade existente nesta terra, o responsável foi Adão. Assim como Deus se manifestou em Jesus Cristo, Satanás manifesta-se em este homem. Satanás não é um espírito, não é um ser. A palavra Satanás significa opositor. Quem era a oposição da verdade? Adão. Não se assuste, isto é a mais fidedigna verdade. Aqui se apresenta dois ministérios. Cristo, o ministério da piedade, e Adão, o ministério da iniquidade. Diz a Bíblia que por um entrou a vida, por outro entrou a morte. Paulo disse em Romanos 5,18, porque isto chama-se o ministério da mesma maneira. Pois assim, Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isto chama-se o ministério da mesma maneira. Da mesma maneira que Adão trouxe o pecado, Jesus Cristo trouxe a destruição do pecado. Da mesma maneira que Adão trouxe a morte, Jesus Cristo trouxe a vida. Da mesma maneira que todos foram pecadores em Adão, da mesma maneira todos são justificados em Jesus Cristo. Observe, toda vez que Paulo fala acerca de Adão, ele também traz a Cristo como referência. Ou seja, o apóstolo está fazendo um paralelismo com estes dois personagens bíblicos, louvado seja Deus para sempre. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 15:21, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. É da mesma maneira. Paulo traz uma informação de relevante importância para que entendamos quem foi Adão. O apóstolo diz que por meio deste homem a morte veio a toda a humanidade. Daí a necessidade de vir Cristo para restituir-nos a vida. Louvado seja Deus para sempre. Diz Paulo em 1 Coríntios 15:22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha, querido, o verso que eu vou mostrar agora irá trazer uma revelação de grande impacto para a tua vida. Pois aqui está a separação das duas sementes que foram estabelecidos sobre esta terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Paulo diz: o primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Atente bem para esta observação. Os dois são homens. Da mesma forma que Deus se manifesta em um, o diabo também assim se manifesta no outro. Continuemos com esta preciosa pérola da graça de Deus. Porque você precisa entender que diabo, ele não é um espírito, não é um ser. Só na religião que o diabo é uma entidade. O diabo não é uma entidade, o diabo não é um espírito. A palavra diabo vem do hebraico, que significa caluniador, acusador. Tudo aquilo que calunia e que acusa é diabo. Paulo diz em Hebreus 2:14, e visto como os filhos participam de carne e de sangue. Os filhos de quem, pastor? De Adão, do diabo. Porque diabo era um adjetivo dado às manifestações carnais de Adão. Quem trouxe a morte? Quem trouxe o pecado? Quem trouxe a miséria? Ele, Adão.
A Bíblia diz em Hebreus 2:14, e visto como os filhos, a genealogia, porque de Adão até Cristo todos eram pecadores. De Adão até Cristo o pecado reinava, a morte reinava. Então quem trouxe a morte? Adão. Visto como os filhos de Adão participam de carne e de sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Louvado seja Deus para sempre. Veja, amado, Jesus Cristo mata a natureza diabólica na cruz, a carne de Adão, aonde impetrava a morte. Por isso, ficamos órfãos, perdemos o nosso pai. Por isso vem a expressão que fomos adotados por filho. Porque nosso pai, genética humana, morreu. Por isso que Deus não tem filhos carnais. Por isso que se chama na Bíblia filho do diabo. Não é que o diabo era um espírito que entrou num corpo e fez filho. Não, é que o diabo tinha corpo mesmo. Porque diabo era a natureza, era a ação, era um adjetivo dado à natureza carnal na sua manifestação. Louvado seja Deus para sempre. Aqui começa a se desenhar a figura e o papel do diabo. Quando o pecado entra no mundo por meio de Adão, juntamente com ele vem o império da morte. Porém, para que se tenha o império da morte, é necessário ter corpo. E Adão tinha corpo, porque Adão era o diabo. No verso está explícito, foi o diabo o responsável por entrar a morte no mundo. Um dos versos mais lidos na Bíblia, porém menos compreendido pela religião, esconde algo magnífico e revelador para aqueles que são amantes da verdade. No livro histórico de João, porque você não venha me dizer que João é evangelho, porque João narra os dias de Jesus Cristo nos dias de sua carne. E Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que narram o período da lei se cumprindo em Cristo até ir à cruz. O Evangelho é a boa notícia sobre a graça de Deus e veio depois da cruz e foi revelado a Paulo nas 14 epístolas paulinas, isto é, de Romanos a Hebreus. Então, no livro histórico de João, encontraremos as características e as funções deste personagem. Veja o que diz a Bíblia em João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, diz a palavra do Senhor. Segundo as advertências apresentadas até o momento, fica claro, aquele que trouxe a morte a todos os homens foi Adão, e por sua vez, Cristo traz a vida. Deus, ele só precisa de um para realizar os seus planos. Um trouxe a morte e o outro trouxe a vida. Por isso, João diz em João capítulo 8, verso 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, diz a palavra do Senhor. Veja, querido, no verso que eu apresentei, Jesus disse que o diabo era o pai da mentira. Lembre-se o que foi que Adão fez lá no Éden. Mentiu para Eva. É por sua vez, ele tinha filhos. Porque todo mundo veio de Adão. Adão gerou filho. Toda a sua genealogia. Todo mundo era pecador. Olha, antes da cruz até Cristo, quem veio de Adão, ele introduziu o pecado. Então todo mundo era pecador. Olha, Abraão era pecador, os profetas eram pecador, Moisés era pecador, Davi disse, em iniquidade gerou a minha mãe.
Davi era pecador e toda a sua genealogia. José era pecador. Maria veio da descendência de Davi, era pecadora. Os católicos dizem Santa Maria, Mãe de Deus, mas a Bíblia diz que todos que nasceram de Adão até Cristo eram pecadores, porque todos tinham pecado. Então, para se ter filho, era necessário se ter corpo, e Adão foi formado na terra. Paulo diz que o pecado entrou no mundo por este varão, e ao entrar o pecado, juntamente com ele entrou a morte. E Jesus declarou: o ladrão veio matar. Ele veio matar. Por quê? Porque ele estava com a morte. Quem tinha a morte era Adão, que era o ladrão. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, diz a palavra de Deus. Olha, querido, um detalhe importantíssimo. O primeiro pai da humanidade foi Adão. Quando Cristo destruiu o diabo, toda a raça humana ficou sem pai. Quem era o diabo, pastor? Adão. Adão era o diabo. Não era que o diabo era um espírito e nem quem veio do céu. Isto é outro conto de fada que o sistema religioso tem contado. Olha, querido, não houve, nunca haverá ninguém que tenha roubado o anjo de Deus. Nunca houve guerra nos céus. Parece o filme Guerra nas Estrelas. O sistema religioso contou que lá no céu teve uma briga há muitos anos atrás, pegaram Deus de surpresa, tomaram os anjos dele, trouxeram esses anjos para a terra, transformaram em demônio. Esses demônios hoje são aqueles que operam em centro de macumba, em centro de feitiçaria e de macumbaria. Tudo isso são contos de fada. Na Bíblia, a palavra demônio vem da palavra que significa, vem da palavra aramaica. Porque demônio está se referindo ao espírito do homem. O espírito do homem, ele é dividido em duas partes. Ele é chamado de daimon, daimon, espírito de satisfação e prazer, e de eudaimon, espírito mal. O teu espírito pode estar bem ou pode estar mal. Para um judeu, configurava um quadro de uma pessoa endemoniada quando aquela pessoa estava mal de espírito, porque o homem tem um espírito. Então eu vou voltar aqui para não fugir do assunto. Paulo está dizendo que tivemos que ser adotados. Olha, quando o pai Adão foi morto na cruz, Cristo era o segundo Adão, a natureza adâmica carnal foi morta na cruz. Paulo está dizendo que tivemos que ser adotados, porque somos espíritos criados antes da fundação do mundo. Já o corpo foi criado aqui na terra. Lá no jardim do Éden, da sua genealogia, da sua descendência, chegou até nós. Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele mata o diabo, que era a natureza de Adão. Ele tira o pecado da terra, ele destrói a morte, ele cumpre a lei, ele destrói o diabo, o pecado, a morte e a lei. E faz o quê? Adota nossos corpos para serem seus filhos, porque na carne ninguém presta para nada. Ainda carregamos a genética diabólica. Diabo é a tua carne no estado de manifestação. Toda pessoa na carne é diabo puro, irmão. Toda pessoa na carne mente, rouba, adultera, se prostitui. É por isso que Deus disse através de Paulo: não olhe para ninguém em carne, porque a carne para nada presta, a carne para nada se aproveita. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, lascívia, inimizade, porfias, contenda, dissensões, facções. Querido, isto é diabo. Diabo é isto. Em Gálatas 5,16 diz quem é o diabo da tua vida, a tua carne. Por isso que Jesus Cristo matou o diabo na cruz através da sua natureza carnal. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5, olha o que é que Paulo revela. E nos predestinou para filhos de adoção. Ei, fomos adotados. Nós fomos adotados por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E por que nós somos adotados?
Porque o pai carnal, o pai diabo, natureza mal, natureza ruim, natureza da mentira, do vício, do adultério, da prostituição, Adão, aquele que trouxe o pecado, a morte, aquele que era o próprio diabo, a natureza satânica, morreu, Jesus matou-la. E daí Cristo nos adota, fomos adotados, ele nos predestinou, ele tinha decidido isso antes do começo do mundo. Ele agora nos adota. A adoção, ela não é carnal. A adoção foi espiritual, porque Deus é espírito. E ele uniu-se ao nosso espírito e agora somos um com ele. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 5. Ele fez isso para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Por isso hoje nós fomos adotados. Agora nós temos uma natureza divina. Agora nós temos uma semente incorruptível. Mas a semente que Adão colocou era satânica, era corruptível. Ela é tão corrupta que quando um dia o Senhor tirar o nosso espírito diante do nosso corpo, dentro do nosso corpo voltará ao que é a carne. Satanás, diabo, podre. Ela vai se decompor rapidamente. Sem o nosso espírito dentro do corpo, você vai descobrir quem você é. A carne para nada presta, mas o espírito todavia é de Deus e pertence a Deus. O homem exterior, a carne, ela se corrompe por causa da natureza de Adão todos os dias. Mas o homem interior, aquele que foi adotado, o espírito, ele se renova a cada momento, diz a sua palavra. Louvado seja Deus para sempre. Amados ouvintes, na carne, nosso pai foi Adão, Satanás ou diabo. Em espírito, nosso pai é Deus, porque somos filhos adotados, fomos resgatados, fomos tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor. E por que fomos tirados das trevas? Porque o príncipe das trevas era quem? Adão. Adão só tinha morte, Adão só tinha pecado, Adão só tinha diabo. Agora Jesus Cristo tem a luz, tem a vida, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas de Adão, do diabo, já são passadas, e eis que tudo se faz novo, diz a sua palavra. Louvado seja Deus para sempre. Por isso, amado, entendendo estes mistérios pelo Evangelho, sabendo que todo homem na carne é diabo, e que diabo não é um espírito, é um adjetivo dado à natureza carnal. Olha o que é que Paulo diz. Por isso o decreto de Paulo, de não conhecer a ninguém segundo a carne. Olha, na carne tu fofoca, na carne tu mata, na carne tu defama o teu irmão, porque na carne tu é diabo puro. Em carne somos o que era Adão, o que era Satanás. Não existe carne santa. Tem crente aí querendo santificar a carne, e eu quero dizer esta tarde que a tua carne para nada presta. Todas as obras que tu faz na carne para Deus são consideradas imundas, porque Deus é espírito. Quem quer adorar a Deus tem que ser com a mente, tem que ser em espírito, tem que ser em verdade, porque a carne é mentirosa. Toda vez que a carne entra em ação, ela só se inclina para o mal. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Louvado seja Deus para sempre. É por isso que não se jejua. Todo crente que está fazendo jejum da carne é obra morta para Deus. Estamos depois da cruz, fomos adotados. A obra agora é espiritual. Cristo em vós é a esperança da glória. Louvado seja Deus para sempre. Paulo disse em 2 Coríntios 5,16. Olha o que Paulo diz. Paulo, sabendo que o homem é diabo na carne, olha o que é que Paulo diz. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, diz a sua palavra. Tem vários motivos aqui para Paulo dizer isso. Primeiro, era que Jesus Cristo matou aquela natureza carnal de Adão.
porque Cristo era o segundo Adão. Então, quando a Bíblia diz que Cristo matou o diabo, Cristo matou o corpo de Adão, a genética de Adão, porque o diabo era o adjetivo dado às manifestações daquela carne imunda que queria inclinar Jesus para o mal, que queria fazer como fez com toda a humanidade, mas ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. E aonde, pastor? Num corpo diabólico da natureza de Adão. Contudo, agora já não conhecemos deste modo, porque Jesus de Nazaré não era cristão, era judeu. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir aquilo que eu e você não podia cumprir em carne, segundo a carne. E Paulo disse: não olhe para ele nos dias de sua carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. O nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que te adotou por filho. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram. Essa herança, o gênero é diabo. Enquanto estiver em carne, não necessitamos de ter diabo vivo. Por isso Paulo diz: mortificai-vos os vossos membros. Carregamos 24 horas um opositor ao nosso espírito. A palavra opositor significa o quê? Satanás. Carregamos 24 horas Satanás na nossa carne, que é o opositor ao nosso espírito. A nossa carne que é o pecado, nosso espírito que é Deus. Por isso a Bíblia diz que nós lutamos, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E os dois se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O nosso espírito é gênero Deus, a nossa carne é gênero diabo. Quando vemos alguém agindo em carne desordenadamente, muitas vezes escutamos alguém dizer esta expressão: este está com o diabo no couro. E é uma grande verdade. Isso não é espiritual, mas sim está em ação suas origens satânicas. Vejamos uma citação de Davi nos Salmos, quando ele expressa que foi Deus que deu vida a Satanás com suas próprias mãos. O Senhor fez conhecer pelo juízo que fez, Salmo 9, verso 16. O Senhor se faz conhecer pelo juízo que fez, na obra de suas mãos foi enlaçado o mal, diz a palavra do Senhor. Talvez alguém queira nos questionar dizendo: pastor, mas Adão não poderia ser o diabo? Não poderia ser Satanás? Pois ele foi criado por Deus, e Deus não cria o mal, Deus só faz o bem. Amado, presta atenção, quem é que tem todo o poder? Quem é que fez os céus e a terra? Quem é que fez o oceano, os planetas? Isaías 45, 5 e 7 diz a palavra: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, diz a sua palavra. Louvado seja Deus. Quem criou o diabo foi Jesus, o Senhor, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Porque foi ele que criou Adão, que trouxe o mal, que trouxe a morte, que trouxe o pecado. Ele criou para destruir. Por isso que ele destruiu na cruz. Isaías 54:16 diz: eis que eu criei o ferreiro que assopra o fogo das brasas e que produz a ferramenta para assoprar para a sua obra. Também criei o assolador para destruir, e destruiu. E em Hebreus 2:14, visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Se o diabo fosse um ser, um espírito,
um terrorismo, um ser terrorista, ele não poderia existir mais, porque Jesus Cristo destruiu ele há 2020 anos atrás. E isto é fato. Ele foi criado no jardim do pó da terra, foi destruído na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. E João narra o espetáculo da cruz no capítulo 12, verso 31, diz a palavra: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem era o principado? Principado vem de príncipe, de poder. Quem era? Era Adão, que imperava com a sua morte, com o seu pecado. Mas Jesus Cristo pôs fim à morte. Ele venceu a morte. Jesus Cristo pôs fim ao pecado. E em Hebreus capítulo 9, versículo 26, e a Bíblia diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde antes da fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, naquele período da cruz, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o que foi que ele fez? Ele também destruiu o pecado. Louvado seja Deus para sempre. E o que foi que ele fez também? Ele pôs um fim na lei. E a Bíblia diz em Romanos 10 e 14, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer, diz a sua palavra. Foi neste momento na cruz que ele matou Satanás, a natureza adâmica, a natureza satânica. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 2 e 14, e visto como os filhos de quem? De Adão, participam de carne e de sangue, porque nascia de carne e sangue. Também ele participou das mesmas coisas, Jesus, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele já foi destruído. Todo pastor que prega a existência do diabo como um ser, como uma entidade, eles são pastores mentirosos, porque a Escritura Sagrada não deixa dúvida deste fato. Louvado seja Deus para sempre. Então, podemos concluir que Eva foi usada para estabelecer os planos de Satanás. Vejamos mais uma evidência acerca deste assunto. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 14, diz a palavra: porque primeiro foi formado Adão, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, diz a palavra do Senhor. Como foi que se fez essa trama, pastor? Lembre-se, Adão foi dado o poder de dominar sobre tudo nesta terra. A serpente que fala com Eva era uma figura de linguagem usada pelos judeus para representar a ciência, a astúcia do bem e do mal e o conhecimento. Olha, você sabe, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Moisés era formado na cultura egípcia e Moisés era formado na cultura judaica. E você sabe que os egípcios foi quem descobriram a medicina. E o símbolo da medicina hoje é uma serpente, porque a serpente é uma figura de linguagem para a ciência e para a cultura judaica, porque Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, inclusive o livro de Gênesis, aonde fala que uma cobra, uma serpente, falou com Eva. Então, quando a Bíblia diz que a serpente falou com Eva, não é que a serpente falou, não é que a cobra falou, porque cobra nunca falou e nem nunca vai falar, porque Deus não mudou isto. Não houve transmutação nestes animais, de forma nenhuma. É que a serpente era uma figura de linguagem para representar a astúcia de Adão em enganar Eva, porque Eva foi enganada por Adão. Adão recebe uma figura de linguagem chamada de serpente. Se você ler a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4, você vai ver a Bíblia dizendo que a serpente, o dragão, o diabo e Satanás é a mesma coisa. Porque dragão, serpente,
Diabo e Satanás não é uma entidade, não são seres que vieram de outra dimensão, é apenas uma figura de linguagem usada lá em Apocalipse para representar a dinastia herodiana da época. A Bíblia também diz que Deus mandou Moisés construir uma serpente no deserto para o povo olhar para a serpente e serem curada. Se a serpente fosse diabo, Jesus Cristo não tinha mandado você ser prudente como uma serpente. Se a serpente fosse diabo, o Senhor Jesus Cristo não tinha usado a metáfora da serpente para ele mesmo, porque ele disse, assim como a serpente se levantou no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então serpente não era que era um ser, não era que era um espírito, serpente era uma figura de linguagem, porque os judeus usavam na sua cultura figuras de linguagem para representar algo. Nesta feita era para representar Adão, que era a serpente que enganou Eva. Quando Deus entra no jardim do Éden, ele não cobra de Eva, mas ele cobra de Adão. E o que foi que Adão fez? Culpou a mulher. Por isso que a Bíblia diz que Adão era o diabo, cujo mesmo, morto na cruz do Calvário, a sua natureza satânica e adâmica foi vencida na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, sabendo destas verdades absolutas, ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará escape. Louvado seja Deus para sempre. Toda tentação é carnal, e neste caso, quem atentou Eva foi Adão, cujo escritor do livro Moisés, ele disse que era a serpente. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 13, olha o que é que Paulo está dizendo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se aparte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Olha, querido, Adão tinha corrompido os seus sentidos para enganar Eva. Quando Deus veio cobrar pelo delito efetuado, ele não busca Eva, mas sim a Adão. O mesmo sai com a desculpa, foi a mulher que me deste, mas não convenceu Deus. Não convenceu Deus. Quer ver, diabo? Tem muita gente por aí cometendo falhas, cometendo erros, tem gente assassinando, adulterando, mentindo, roubando, se prostituindo, bebendo, fazendo o que não deve e está culpando o diabo, porque o sistema religioso criou isso para isentar a culpa das pessoas, mas a verdade é que quando você falha, Deus cobra de ti, e Ele está te vendo, Ele conhece todas as coisas, e eu quero te dizer mais esta tarde, para de semear na carne, porque o que você está semeando, você vai colher. Esta carne é diabo, ela está te enganando, é a tua carne. Tem gente, irmão, que ele é tão carnal, que ele, em vez de fazer o mal aos outros, faz a ele próprio. Então, Adão não convenceu Deus, e Paulo é categórico. Por um homem, o pecado entrou na terra. Por quem? Por Adão, que era o diabo, que era a natureza carnal, que é diabo, um adjetivo dado à natureza carnal. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a partir deste evento, não poderíamos conhecer a ninguém segundo a carne, nem a ele mesmo. 2 Coríntios 2, 5,16 diz a palavra: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Aqui o apóstolo trata de dividir nossas duas naturezas. Se no nosso espírito habita todo o bem, da mesma forma o mal está em nossa carne. Somos espíritos revestidos de carne. Não podemos mirar o externo, mas sim ter olhos naquilo que ele, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre.
na adoção, na cruz, depois que ressuscitou. Por isso, Paulo diz em Hebreus 10:14, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os santificados, louvado seja Deus. Agora eu quero te lembrar que a santidade, ela não é na carne, ela é no espírito. A santidade, ela não é aparente, não é um vestido longo que dá vergonha a alguém, não é um vestido longo que dá santidade a alguém, não é um paletó no meio do dia com o suor caindo, uma Bíblia debaixo do braço que dá santidade a alguém. Santidade é comportamental, amado. Portanto, fomos santificados. Fomos santificados. Agora, detalhe: os filhos dele, nascidos em espírito, não na carne. Porque na carne o homem é diabo e Deus não trata com carne. Depois da cruz, o tratar de Deus é com o espírito. É por isso que a lei foi extinguida e o evangelho é pela graça, é pela fé e não pela obra. Paulo diz, vamos ver duas evidências que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma: tire os olhos de minha carne. Paulo estava mandando até ele mesmo: aqui vocês não encontrarão bem algum, porque a carne do homem é diabo. Veja o que Paulo diz em relação à carne dele. Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo estava dizendo isso dele próprio, porque na carne ninguém faz bem a ninguém. Tome cuidado com a sua carne. Um dos erros mais glamourosos dentro dessas igrejas da lei, dentro dessas sinagogas judaicas, é querer fazer com que as pessoas mudem a sua natureza humana, que na verdade é diabólica. O apóstolo cita que entrar por este caminho te leva à morte, não física, mas uma morte do viver diário. Não reinas, vives em má consciência, sente-se em culpa todo o tempo e, mais grave, por mais que tente reverter este quadro, você nunca irá agradar a Deus em carne. Ele não tem assunto com a carne. O tratar com seus filhos é em espírito. Por quê, pastor? Porque a carne é o diabo. Romanos 8:6-15 diz a palavra: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão em carne não podem agradar a Deus, diz a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, buscando se esquadrinhar acerca de suas atitudes carnais, chega a conclusões importantíssimas. Ele em si encontra duas leis, uma que estava em sua carne e outra em seu espírito. Note que é uma lei. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Você não teve participação alguma sobre isto. Não houve livre-arbítrio aqui. Lembra-se da imputação? O homem nascia antes da cruz, era imputado em pecado. E ele, bebê, no berço, não disseram a ele: você quer ser santo ou quer ser ímpio? Não perguntaram, porque o livre-arbítrio é mais um mito da religião. Está estabelecido, em sua carne está o mal, o diabo, e em seu espírito habita todo o bem. Cristo Jesus, que está dentro do teu espírito, louvado seja Deus para sempre. Por isso que Paulo mandou te olhar no espírito. Por isso que toda vez que você olha para a carne de alguém dentro da igreja, você vai achar falha. Porque na carne todo mundo é falho, o pastor é falho, o presbítero é falho, o diácono é falho. Olha, irmão, o papa é falho, o prefeito é falho, o bispo é falho. Olha, o preto é falho, o branco é falho. A carne do brasileiro é a carne do italiano, a carne do branco é a carne do preto. Toda carne é carne, e a carne para nada se aproveita, para nada presta, porque todo mal habita na carne, mas no espírito habita todo o bem. Louvado seja Deus para sempre. Toda maldição está na carne e toda bênção está no espírito. Andar na carne é sinal de maldição, andar no espírito é sinal de bênção. Olha o que Paulo diz em Romanos 7:21 e 23. Paulo disse: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, o espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei do homem exterior que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, disse o apóstolo Paulo, louvado seja Deus para sempre. O apóstolo sabia que quem está em Cristo tinha uma nova criatura. Por isso Paulo disse em Romanos 6, do 6 ao 8, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, diz a sua palavra, louvado seja Deus para sempre. Por que Paulo está tratando aqui do nosso corpo? Porque o nosso corpo é diabólico, é carne, é mau, é mentiroso, é enganador. A carne está viciada nos seus desejos enganosos, porque é a natureza diabólica. Agora, quando Cristo entra em nós e controla a nossa carne, a natureza diabólica deixou de existir para a igreja. Uma vez que ela, a igreja, foi gerada de uma semente incorruptível, Paulo então cita que toda tentação é humana. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 10 e 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar, diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus para sempre. Amados do Senhor, olha, a igreja está em repouso, Cristo já se sacrificou por nós, nada de medo e de temor. Desobediência, descanso, sabendo que a obra está perfeita e completa. O evangelho é uma palavra viva e eficaz. Este tem a propriedade de dividir, de discernir, de nos direcionar. Por isso Paulo disse em Hebreus 4 e 12, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, você ouvindo a graça de Deus esta tarde, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, você está entendendo e identificando quem é o teu inimigo. Não é o diabo. Toda tentação é carnal, acabei de ler isso aqui. Então quem é o meu inimigo, pastor? É a tua carne. Resta-nos então identificar o nosso inimigo. E quem é ele? Olha Paulo dizendo quem é ele. Efésios 4 e 22, Paulo diz, e quanto à passada maneira de viver, despojeis do velho homem, a carne, que está viciada conforme os seus desejos enganosos. Note que Paulo cita, este corpo está viciado. Este é o desígnio da carne. Ela sempre penderá para o mal. Um detalhe importante, não tente agradar a Deus em carne, pois esta sempre estará oposta às coisas espirituais. Porquanto o desígnio da carne, Paulo disse em Romanos 8 e 7, são inimizades contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando Cristo morre na cruz, nós fomos crucificados juntamente com ele. Paulo disse em Romanos 6 e 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, louvado seja Deus para sempre. Paulo disse em Gálatas 5 e 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, ou seja, crucificaram as obras do diabo, as obras da carne. Na carta aos Gálatas, Paulo descreve a nossa posição. Após o sacrifício perfeito da cruz, ele declara explicitamente, não tente santificar esta carne, pois o vosso viver diário não depende mais do sacrifício da lei. Vivam por fé. E o que é que Paulo diz? Gálatas 2, 20 e 21.
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Olha, amados, já estamos perfeitos. Assim como nossa carne está completa, com seus desejos enganosos e é diabólica, é satânica, da mesma forma, nosso espírito também está completo, perfeito, santo. Não precisamos de mais nada. Por isso, Paulo diz em Hebreus 10 e 14, porque com uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre os santificados. Um crente maduro espiritualmente entende que após a morte de Jesus Cristo de Nazaré, estabeleceu-se um novo pacto, onde Deus nos vê sem pecado. Por isso, Paulo disse em Hebreus 10, 15 e 17, e também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades, diz o Senhor, louvado seja Deus para sempre. Paulo encerra dizendo em Colossenses 2 e 11, embora estejamos neste vaso carnal, ele não nos pertence. Este corpo não pode manchar o teu espírito. Isto é apenas um veículo, e nele também foste circuncidado, com circuncisão, não feita por mão ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo. Paulo ainda diz em Colossenses 3 e 3, o nosso salvo-conduto é Cristo e este ressuscitado. Se o corpo pecaminoso está morto, não se pode lançar culpa sobre nós. O sacrifício da cruz nos absolveu de qualquer condenação, porque já estáis morto e as vossas vidas escondidas com Cristo em Deus, diz a sua palavra. Somente através do evangelho da graça do Cristo ressuscitado, os medos e temores vão embora. Sigamos amadurecendo, amados, para viver a vida do Espírito, fazendo morrer o terrenal, a carne, o diabo, comendo esta palavra da graça, para que viva o Espírito, o homem interior, a nova natureza, a semente incorruptível. Eu declaro agora, em nome de Jesus, você é um abençoado, você é mais que vencedor.